Beleza, vamos lá. Primeiramente, nesse vídeo aqui, eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre composição, sobre como você chega nas ideias, sobre o primeiro passo. Normalmente, quando você vai criar uma arte, sempre tem o primeiro passo. E muitas das vezes a gente sequer nem sabe como começar a dar esse primeiro passo. E quando eu tô sem criatividade, eu costumo preparar o terreno. E o que é que seria isso? É basicamente você organizar tudo, deixa tudo bonitinho, as imagens, as logomarcas, as texturas, tudo isso que você for usar, você já vai deixando preparado antes de sequer você começar a mentalizar o produto final. Como é que a arte vai ficar, que tendência ela vai levar, quais são as cores que vai ser usada, a textura, plano de fundo, tudo isso. Quando eu não tô com nada disso na cabeça, eu ainda tô desenvolvendo, eu costumo aproveitar o momento em que eu tô fazendo coisas obrigatórias, tenho que fazer, usando esse tempo para pensar nessa parte mais delicada, que é a parte realmente do design e essas coisas. E isso é maravilhoso, porque me permite fazer um tratamento especial em cada imagem, para que a gente não faça aquela coisa muito corrida, muito de todo jeito, já pensando no final, já pensando em terminar, já pensando como é que vai ficar. Isso permite que eu dê um tratamentozinho especial em cada nome do artista, em cada foto do artista, permite que eu faça as melhores escolhas da foto, qual combina mais com o que. Isso antes de eu sequer saber como é que vai ficar a arte final. Nesse ponto eu não preciso ainda saber como é que vai ficar a arte final, porque o que importa pra mim é a composição. Nesse momento aqui eu estou fazendo a definição de valores, o que é que vai ficar na frente do que, qual artista é mais importante que vai ficar em cima, que vai ficar embaixo. Já vou fazendo um tratamento aí nas logomarcas, deixando o mais refinadinho possível. Esse passo é bom sempre fazer no começo quando você tá com tempo, porque quando você deixa pra fazer isso pro final, na maioria das vezes do jeito que tá é como fica. Se tiver algum arranhadinho ali feiozinho, pelo menos da minha parte, eu quase nunca volto lá pra corrigir. Então é sempre bom que eu faça isso no começo quando eu tenho tempo, porque como no momento eu nem sei ainda onde é que eu quero chegar, eu nem sei ainda o que eu quero fazer, eu consigo facilmente aproveitar esse tempo pra fazer um tratamento, que é importante, que esse tratamento eu precisaria fazer de todo jeito. E por isso que eu sempre começo com um plano de fundo neutro, ou pode ser branco ou preto, tanto faz, mas sempre vai ser uma cor neutra, porque é a partir dele que as cores vão ser dispostas. Então eu vou criando vários modelos aí de título, escolhi essa daqui, essa foi a melhorzinha que saiu, porque dessa forma permite que a gente tenha liberdade pra fazer a escolha artística. Na maioria das vezes eu deixo pra escolher o plano de fundo por último, porque eu não tô me baseando nele pra fazer arte. Vai ter momentos onde o plano de fundo, ele vai ser critério pra todo o restante da arte, mas nesse caso o plano de fundo é só plano de fundo, ele tá lá só pra compor o restante da arte, ou seja, pra mim os elementos principais são a foto do artista, título da festa, o nome deles. Então essas coisas têm que estar primeiramente em evidência, elas têm que estar funcionando muito bem, muito antes de eu ter sequer algum plano de fundo, porque não é o plano de fundo que vai chamar a atenção na minha arte, não é o plano de fundo que vai resolver os problemas que é a minha arte. Então pra mim é muito mais importante que eu faça todas essas correções, o que for necessário fazer, o que precisar ser feito, sequer antes de eu ainda saber qual é o plano de fundo, porque assim eu consigo ter mais consistência naquilo que eu quero. Eu consigo dar a devida atenção a cada minimamente desse, porque eu preciso fazer com que sozinho ele funcione muito bem. Porque quando a gente já tem um plano de fundo, basicamente ele já vem pronto, e a dificuldade de você usar a imagem já montada, já pronta, é porque ele acaba limitando a sua criatividade, a sua capacidade de conseguir deixar aquilo ali mais interessante, mais criativo. Então, quanto menos coisa tiver no ambiente, quanto menos coisa de plano de fundo, me obriga a deixar os elementos principais mais chamativos ainda, para que ele realmente se destaque no meio do nada. E isso é a parte mais importante, porque plano de fundo não é para ser tacado, plano de fundo é para ser plano de fundo. Ele não tem que chamar a atenção de nada, ele tem que ficar discreto ali na dele, cumprindo o seu papel de plano de fundo. E dessa forma permite que eu explore todas as possibilidades do que eu posso fazer criando a logomarca. Não posso também fazer uma parada muito complicada com muito bregadesso, porque a gente tem que focar na leitura também, a gente tem que fazer com que isso facilite, com que isso seja algo legível. Então tem que ser algo simples, tem que ser algo simplificado, mas ao mesmo tempo com aquele seu nívelzinho de complexidade ali, de criatividade. Achei que essa logomarca já tá no top, já tá, não tem mais o que tá mexendo nela. E depois que eu já tenho tudo isso pronto, agora sim eu navego no Google, no Pinterest, procurando elementos, brilhos, efeitos, que já tenham alguma coisa a ver com aquilo que eu pré-estabeleci. Comecei a misturar, usando o que eu tinha de IA aqui pra criar um plano de fundo bem exagerado, bem misturado aqui. Porque como eu falei, plano de fundo é plano de fundo, ele não tem que estar muito evidente. Uma boa parte dele, eu já vou deixando ele desfocado, que é que eu não quero que aquele trecho chame a atenção de jeito nenhum. E de resto aí, ó, filhão, é gambiarra pura. Aplicando o que eu acho que compõe, o que eu acho que fica interessante, porque as imagens realmente é o meu elemento principal. Ou seja, o tchan que eu puder dar nessas imagens, o que eu puder fazer para que essas imagens fiquem mais chamativas ainda, eu tenho que fazer. Então nas imagens eu vou começar pelo quê? Adicionando unidade visual nela. Eu começo com isso, começo fazendo com que cada imagem converse entre si, como que cada posição que os personagens estão com relação uns aos outros pareça um pouco coerente, pareça que se todos eles parassem para tirar uma foto junto, poderia sair uma foto parecida com essa, para que a gente crie a sensação de que isso foi uma foto em conjunto e não uma montagem. Se você conseguir fazer isso, parabéns, já tá indo no caminho certo. Próximo passo é fazer com que o ambiente inteiro reflita a sua cor nos personagens, que é deixar
Basicamente agora é deixar os personagens com as cores do cenário, aumentando o valor de temperatura, tingimento, até você deixar ele com a cor parecida com a cor do fundo. Ele vai ficar com esse aspectozinho mais meio rosadozinho, que é basicamente a cor que você fica quando você tá inserindo em um ambiente todo azul desse, cheio de iluminação, num show baratinado como esse. E de que maneira a gente consegue fazer isso? É muito simples, incluindo backlight. Seria aquelas sombras de contorno, ou seja, na borda de cada personagem desse, eu tô criando esse contornozinho rosa e tá servindo pra várias coisas ao mesmo tempo. Ele tá servindo pra destacar o personagem no cenário, ele tá servindo pra aumentar a unidade visual do personagem, fazendo ele conversar com o fundo também, porque é basicamente só ali onde ele vai estar refletindo a cor do fundo. Tô aumentando o realismo da cena, tô deixando a cena mais realista, porque normalmente a gente reflete as luzes que estão nas nossas costas. Então, se tem uma luz muito forte aí nas costas desses personagens, é natural de que eles refletiriam isso na vida real. Então a gente repete isso na arte, porque as pessoas gostam de ver artes que pareçam com a realidade, fazendo melhor ainda parecer com que essa foto foi tirada já com esse reflexo. Se você conseguir criar a sensação de que o artista, quando foi tirar essa foto, tinha uma luz rosa nas costas dele, então quer dizer que o seu trabalho foi muito bem feito e você conseguiu alcançar aquilo que você precisava. A ideia é você não deixar o espectador da arte ficar procurando seus defeitos. Ele fica procurando o que você fez, você não fez. Aqui tem uma montagem, aqui não sei o que, aqui não sei o que. Quando você deixa um arte destonal, você acaba conseguindo fazer com que até uma pessoa que não entende de design consiga perceber quando tem uma falha ou outra. E pra falar a verdade, as pessoas que não entendem de design são as que mais conseguem observar erro. Design por design, eles ficam abafando o caso. O design vai abafar o erro. Ele olha assim, tá ali, mas uma pessoa que não entende, é a primeira coisa que ele olha. É a primeira coisa que ele olha. E como sempre, eu sou um cara que não gosta de usar contorno pra fazer separações de planos. Sempre tento optar por deixar o fundo mais propício pra receber aquele texto. Ou seja, se eu tenho um texto claro, eu vou inserir ele em uma parte do plano de fundo que esteja mais escura. Eu, particularmente, prefiro evitar precisar da necessidade de criar um contorno para que eu consiga fazer uma separação de plano, porque eu já acredito que isso já é um artifício. Se eu tô precisando usar isso, é porque alguma coisa já tá de errado. E mesmo que eu use, crie a separação de plano, mas essa separação vai acontecer em um ponto muito concentrado. É somente ali onde tá aquele contorno, e aí eu acabo deixando aquele texto muito mais exagerado, com muito mais coisa do que não precisava ter, porque ele é um texto para ficar mais caro, ele é um texto para ser lido ali de cantinho. E quando eu começo a botar contorno, sombra, que é para ele poder se destacar ali no fundo, observa o quanto o fundo já chega a atrapalhar o texto. Olha o tanto de coisa que eu preciso fazer para que um texto destaque em um certo plano de fundo. Agora isso somente porque eu escolhi o trecho do plano de fundo errado, porque se eu puxasse um pouquinho mais para cá, eu não ia precisar usar nada. Então boa parte da criatividade que a gente tem tá relacionada com a necessidade de usar o que precisa e o que não precisa para pôr aquilo ali. Eu tento por optar usar as coisas só quando realmente precisa. Então se precisa de sombra, que precisa criar uma diferença, então eu vou usar sombra. Se não precisar, eu prefiro não usar. A não ser que a estética da arte que você queira passar exija algum certo efeito em algum texto ou coisa e tal. Aí beleza. Aí eu estou usando com um propósito, aquele efeito ali, um significado, ele precisa passar essa, precisa passar aquilo. Mas quando aquele efeito existe para fazer algum tipo de correção, então quer dizer que algo ali não tá funcionando. Você não deve usar efeito para fazer nenhum tipo de correção. Você não deve ficar adicionando, criando pirotecnia para fazer algum tipo de correção, para alguma coisa poder se destacar ali no meio. E claro, você faz efeito, pirotecnia e tudo isso, você cria vários efeitos para fazer algo ali se destacar, mas que essa coisa não fique aparente, que essa coisa não pareça que você tem essa necessidade de querer fazer destacar. Você tem que sentir que aquele efeito não precisa estar lá, que a arte funciona muito bem sem aquele efeito, você queria trabalhar tudo bem aquilo sem efeito, porque qualquer efeito sutil que você for aplicando ali, ele só tá entrando lá para enriquecer o elemento. E esse foi o resultado final, e espero que vocês tenham gostado, porque particularmente eu gostei bastante. Espero que tenha dado para aprender alguma coisa com esse vídeo daqui. E é isso, faz aquelas coisas que todo youtuber pede, se inscreve, comenta, dá like, faz aquela fortalecida. E é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Fui, um abraço e até o